pessoal, só apresentando um pouquinho aqui sobre o nosso tema, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Trabalhista 360, né? Os pontos de contato, né, entre a gestão do contencioso e o preventivo estratégico, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre comunicações, uma parte relacionada também à tecnologia, principalmente falar um pouquinho sobre jurimetria também, através desse preventivo, trazer um pouquinho aqui sobre alguns relatórios que são muito importantes. Então, isso é fundamental para que a gente tenha aí uma boa gestão e principalmente um preventivo bem assertivo, tá? Então, como primeiro slide aqui, a gente vai tratar um pouquinho aqui sobre essa comunicação, né? Como ter essa comunicação estratégica, né? Muitas vezes acaba que nós, os atores, como o André bem colocou, ficamos muito presos a e-mails ou até mesmo a um telefonema e essa comunicação fica perdida, né? E essa comunicação, por ser estratégia, para ter uma boa gestão, precisa ser realmente documentada, né? Então, isso é um primeiro ponto que eu acho que é muito importante, nós termos uma assertividade nessa comunicação, né? E o André sabe muito bem disso, que na correria do dia a dia, do departamento jurídico, aquela loucura, né? Como que a gente pode prevenir, ter mais êxito, né? Diminuir o passivo trabalhista, acontece muitas vezes a perda, na verdade, desses parâmetros, né? Desses alinhamentos. E pasme, né? Muitas vezes, quando nós entramos numa empresa e fazemos uma reunião de alinhamento, acaba-se que não há uma conversa, não há realmente uma sinergia entre o departamento jurídico, entre o escritório de advocacia e os contadores. Então, imaginem a confusão que fica essa gestão, né, André? Na verdade, a gente acaba não tendo, né, essa direção, todo mundo remando no mesmo barco, através da política que a empresa, na verdade, já tem estabelecida ali dentro, né, André? Isso, até fazer um comentário aqui, essa parte da comunicação, eu acho que é um dos pontos mais importantes para todos os atores, né? Quando a gente fala em escritório de advocacia, em departamento jurídico interno e na contabilidade, eu acho que eu passei por jurídico interno de multinacional de grande porte, fazendo uma gestão de contencioso aí de uma carteira de praticamente 2.000 pastas de processos e reclamações trabalhistas. Passei por escritório de advocacia, hoje eu coordeno a área trabalhista do escritório de advocacia, e o tempo inteiro em contato também com os outros atores, como a contabilidade, como o pessoal que elabora os cálculos. E assim, a parte da comunicação é um dos pontos mais estratégicos para alinhamento, porque muitas vezes o advogado que está lá no escritório de advocacia, ele entende que qualidade do serviço dele é dizer para o cliente que conseguiu êxito em um recurso, que conseguiu êxito em uma audiência, uma improcedência, e muitas vezes não é, apesar daquilo ali significar qualidade, a forma como essa mensagem é transmitida, muitas vezes não é a forma que atende o departamento jurídico interno. E aí o que eu tenho visto cada vez mais intensidade, principalmente em razão da tecnologia, é a importância, que o Paulo vai falar daqui a pouco, dessa gestão de dados de forma estratégica também. Né? Porque quando a gente vai para levar essas informações jurídicas de resultado, de êxito ou de condenações na esfera trabalhista para uma linguagem de negócio, traduzir isso para uma linguagem de negócio é traduzir isso em indicadores, em números, em estratégia. E depois a gente vai verificar também que nem todo indicador ele é estratégico, ele é relevante. Então a gente precisa entender, o advogado precisa ter essa sensibilidade de saber do seu cliente quais indicadores ele precisa medir, quais estratégias de negócio ele quer implementar, quais as necessidades do seu cliente interno como departamento jurídico. E essa construção, ela só acontece realmente com uma parceria muito forte, acho que por isso que a gente está aqui nesse bate-papo, entre área de cálculos, prestador de serviço de cálculos, escritório de advocacia e departamento jurídico interno. Principalmente quando a gente fala da área trabalhista, que é uma área que tem uma pulverização de pedidos, uma variável de fatores dentro de uma única pasta, dentro de uma única reclamação. Então, assim, traduzir isso em indicadores, eu acho que é um dos primeiros passos e através de uma comunicação assertiva, né, Paulo? Perfeito. Eu acho que é o pilar, né, André? Eu acho que nada pode se começar sem antes de ter esse alinhamento, essa sinergia, né? Como o André bem colocou, muitas vezes
O escritório tem uma visão do que é ter um trabalho de excelência, do que é entregar alguma coisa, agregar valor ao seu trabalho, o departamento jurídico espera outra e o contador fica mais perdido ainda, né? Porque cada um tem uma visão e você acaba fazendo, na verdade, transformando, né, cada ponto, né, estratégico colocado por esses atores de forma errônea nos cálculos, né? E aí muitos me perguntam, né, Paulo, existe uma fórmula para todas as empresas? Claro que não. Cada empresa tem a sua política interna a ser seguida. Então, dentro desses parâmetros, dentro desses alinhamentos, tem que ser colocado de uma forma clara, e ele não é, na verdade, um parâmetro estático, né? Muda-se a legislação, muda-se até o posicionamento político dentro das empresas também pode se mudar, campanhas de acordo, ou então como que a gente vai fazer a gestão desse contencioso, como que nós vamos, na verdade, aplicar alguns percentuais redutores dentro desse passivo, pro provável, para o né, possível, e até mesmo identificando aí a posição do risco do remoto. Então, assim, esse alinhamento é fundamental. Eu gosto sempre de começar por isso, porque isso é o início, né, André? Sem isso, na verdade, não há que se falar mais para frente sobre algum tipo de tratativas, de gestão, porque os indicadores vão estar realmente fora do padrão, fora dessa política interna que as empresas acabam aí atacando. Ok? Então, nada mais é um documento onde a gente, na verdade, ratifica, coloca-se aqui o nome dos atores, é muito importante também. Isso, eu posso até trazer aqui um case aqui que foi muito interessante, de uma empresa onde nós tínhamos alinhado os parâmetros a serem feitos nos cálculos de contingenciamento de uma forma, mudou-se a diretoria, e aí o diretor novo, quando pegou um cálculo, ficou assim, desesperado. Cara, por que esse cálculo está dessa maneira, tal? E aí nós pegamos, mostramos para ele que a política interna, naquele momento, com aquela direção, com aquela diretoria, era uma, e agora nós teríamos que revisitá-la. Então, só para vocês terem uma ideia de como é importante todo mundo estar nessa página, né? E muitas vezes até o escritório de advocacia tem um viés totalmente diferente do que a empresa quer realmente atuar como gestão desse passivo. Ok? E aproveitando aqui, Paulo, só fazer um comentário aqui, pessoal, que puder colocar no chat. Na empresa de vocês, vocês conhecem, já existe uma definição clara dessa política de provisionamento? O que vocês classificam como risco possível, como risco provável, como risco remoto? Qual que é o momento que vocês fazem esse provisionamento? Não precisam responder no detalhe, tá? É só uma curiosidade aqui para a gente ir debatendo e conversando a respeito, tendo uma noção, né? Quem aí já tem essa clareza na questão da política de provisionamento, quem ainda não tem, precisa construir. Isso vai ser bem legal aí a gente compartilhar essa informação. Bacana, André, muito bem lembrado. Acho que é bem legal a gente ter esses debates, porque muitas vezes a gente acaba, no dia a dia, na correria, não dando a devida atenção a isso, né? E, na verdade, as auditorias, o que regem, né, o que pegam mesmo nas análises é essa possível prova remoto para identificar aí possíveis, né, enganos aí nessa gestão desse contencioso, tá? Então, essa parte da documentação é muito importante, né? A gente precisa ter realmente essa clareza, né, essa visão. Pessoal, o pessoal está falando aqui que a apresentação depois eu vou mandar para todo mundo no final, tá? Todo mundo que participar aqui, o marketing vai enviar aí a apresentação para vocês, tá? Fiquem sossegados, se estiver passando muito rápido ou alguma coisa nesse sentido, tá? Deixa eu passar aqui só todas as informações desse slide aqui, que eu acho que é muito importante. Outro Suzane, ponto... desculpa, Paulo. Suzane, querida, a grande amiga também, está comentando aqui que ainda está em construção lá na empresa em que ela trabalha, coordenadora jurídica. É muito normal, né, André? Eu acho que, assim, não tem nenhum demérito, né? As empresas que ainda não têm essa visão mais clara, né, do possível, provável e remoto, porque realmente é difícil, né? Não é fácil a gente determinar, né? Muitas empresas nem sabem, né, que o possível, né, aquelas verbas que são calculadas com risco possível, precisa ser colocada ali com uma nota explicativa ali no rodapé do balanço, né? Então, há também essa necessidade. Muitas vezes, chega aqui na Berhoft, aqui, a empresa fala, cara, poxa, estou sendo auditado, o pessoal quer identificar aqui o possível. O que é isso? Né? Na verdade, a gente acaba identificando que não há esse trato, né, fino com essa parte também do possível. Só se atenta ao provável, o remoto, obviamente, né, é retirado ali daquele provisionamento, e não é nenhum demérito. Acho que é muito importante isso. E muitos também que têm, às vezes está em desalinho total com a política interna da empresa, né? O cara tem uma visão, mas na verdade quando vai fazer ali a parte da liquidação, é totalmente ao contrário do que realmente está previsto ali nesse alinhamento aí interno jurídico, tá?
Perfeito. A Tatiane falou que já tem a visão, mas quem faz o controle é o setor jurídico. E aí, Legal. Tatiane, uma coisa interessante, né? Assim, da minha experiência atuando em departamento jurídico interno, é compartilhar, né, na medida daquilo que é a estratégia da empresa, essas informações, principalmente com a área de recursos humanos, de desenvolvimento de pessoas e com as lideranças de áreas, pensando no preventivo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Inclusive, quando a gente fala de provisionamento, esses valores provisionados que o Paulo falou, cada empresa tem uma política de lançar, na hora de lançar isso em determinado centro de custos. Tem empresa que lança no centro de custo do setor em que aquele reclamante trabalhou, tem empresa que tem um centro de custo único para todo o passivo trabalhista, e esse bate-bola, essa conversa, esse diálogo aí, departamento, do ponto de vista interno da empresa, né? Departamento jurídico, recursos humanos, segurança do trabalho, medicina do trabalho e lideranças de operação é primordial. Perfeito, é isso mesmo. Eu achei interessante também a Janaína também colocar aqui também, né, que já tem já definido lá e a regra, né, e o jurídico que aponta o risco dessa demanda, né. Eu diria, Janaína, que assim, a premissa, quem assina o risco, né, através do CPC 25, é o escritório de advocacia terceiro. Ele tem essa premissa de assinar o risco dessas demandas, tá? O departamento jurídico dá o direcionamento, ele faz a política ali a ser atacada ali, na verdade, como que o escritório de advocacia deve fazer essa gestão, né? Mas o risco mesmo, quem tem que assinar é o escritório de advocacia, até porque ele que tem essa incumbência de acompanhar os processos, de ter aquele risco. Então, assim, através do CPC 25, né, e outras normas aí da SOC Sarbanes, enfim, é o departamento, é o escritório de advocacia terceiro que assina esse risco, tá? André, vamos deixar um pouquinho mais para frente, depois a gente vai olhando aqui essas perguntas, senão daqui a pouco a gente não acaba o nosso webinar aqui, que o tema é muito bacana, pessoal, é muito legal. Se for o caso, depois a gente pode até marcar outro, né, André? Para Perfeito. complementar, enfim, acho que é bem legal e é bem legal, é bem bacana, tá? Vou falar um pouquinho agora aqui sobre um tema que é bem delicado e está muito assim, né, na moda, IA, tecnologia, agilidade, né, essas coisas todas que envolvem. Eu sou um cara muito curioso, sou péssimo nisso, mas eu gosto muito. Aqui na Berhoft nós temos uma equipe dedicada somente para a parte de tecnologia, de IA, que hoje em dia, se você ficar fora, você na verdade está fora do mercado, né? Então a gente precisa ter essa veia, né, de inovação de tecnológica aí dentro das empresas, enfim, da nossa prestação de serviço. Mas uma coisa muito importante é não confundir agilidade, né, com qualidade. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente acaba ficando, né, cara, a IA está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas nós precisamos ter o pé também para identificar se aquilo é fato ou é fake, se aquilo está trazendo realmente agregando valor ou se no momento ainda não é aplicável aquilo na nossa realidade. Né? Então, é muito importante isso. Nós aqui tratamos com muita parte tecnológica, trazemos muito robô, muito sistemas, né, de RPA, que é muito importante na minha área contábil. Depois o André vai falar um pouquinho no próximo slide aí, relacionado à jurimetria, essa parte preventiva, que é muito bacana, e ele tem aí uma expertise muito grande nisso. Então, é muito importante que nós tenhamos realmente ratificado isso. Uma coisa muito importante é a gente tratar a documentação, né? Então, a documentação hoje em dia é fundamental. Eu vou fazer uma palestra na Finalau esse ano que é muito interessante, que eu vou falar do físico ao digital, né? Processos do físico ao digital. Como que nós mudamos, né? Eu lembro lá atrás, quando eu comecei a fazer cálculo, eu pegava os processos, o cálculo era naquelas folhas de papel, de pão, sabe? Que você ia abrindo, uma coisa louca, né? Doideira. E hoje nós temos já essas possibilidades de ter a documentação, principalmente preventiva, né, nas contestações aí, de forma mais fácil, onde nós conseguimos, através desses robôs, né, desses RPA, fazer essa transmissão aí do que está no documento diretamente para o cálculo. Então, assim, tiramos um pouco da mão humana, né? Então, isso acaba, se tiver errado o número ali, está errado no documento, está errado no lerite, está errado no cartão de ponto, isso é muito importante. E, principalmente, ter uma equipe especializada. Não adianta nada, nós temos uma tecnologia, nós temos a documentação
favorável para que o sistema e essa tecnologia trabalhe em cima dessa documentação e não ter um especialista, né, que entenda do assunto, que entenda do tema para poder tratar realmente todos esses dados de forma efetiva, trazer indicadores para a melhor tomada de decisão das empresas. Acho que isso é fundamental, e aí eu queria ver um pouquinho o André. Você quer que eu passe para o próximo slide, André? Você quer comentar um pouquinho em cima desse? Pode passar, Paulo. Vou passar porque eu acho que o outro é muito importante. Eu achei muito legal também aqui, só fazendo um adendo aqui da Tatiana, aqui, que falou dos BIs aqui, Tatiana. A gente depois, no finalzinho, vai mostrar um pouquinho sobre os BIs aqui, que é muito... Não adianta nada, né? A gente ter toda essa parte sistemática sem ter realmente indicadores aí através de relatórios. Quer que eu coloque todos, ou André? Você quer que eu coloque um de cada vez? Pode ser todos. Que aí a gente otimiza aqui. Vou passar todos aqui, aí você já vai falar. Então, pessoal, aqui a gente tem etapas do D360, né, o diagnóstico 360 trabalhista. Na verdade, é uma sugestão, né? A partir de quê? A partir de um trabalho concreto que nós já desenvolvemos em algumas empresas de vários segmentos. A gente começou com uma empresa de tecnologia de fornos de siderurgia. Depois nós aplicamos esse mesmo projeto em uma mineradora. Depois, esse mesmo projeto, aplicado para uma mineradora, foi aplicado também para um núcleo de siderurgia dessa mineradora. Aplicamos também em uma empresa de logística e transporte. Então, assim, é um projeto interessante porque ele é desenvolvido para se adaptar às necessidades trabalhistas de cada negócio. Uma dificuldade que eu vejo nos clientes que atendemos, nos colegas com quem eu converso, que trabalham em departamentos de empresas, em relação à parte preventiva, é justamente trazer o valor disso, inclusive monetário, para o negócio. Né? Eu me lembro da época em que trabalhava na siderurgia, em que não era raro o pessoal sentar na minha mesa e falar: André, a gente vai investir em uma máquina X, é uma máquina cara, vem do exterior, e nós estamos mensurando tudo aquilo de benefício que essa máquina vai trazer, e a gente já tem todos os dados relacionados ao aumento de produtividade, a redução de despesas com suprimentos e etc. Mas eu sei que naquele setor em que essa máquina vai ser instalada, a gente tem problemas trabalhistas também relacionados, por exemplo, à ergonomia, insalubridade, periculosidade. Levante para mim, André, quanto que a gente gastou naquele setor, naquele núcleo, nos últimos 3, 4, 5 anos, em relação à indenização por danos materiais em razão de doença ocupacional. Se você puder me dizer quais são as questões envolvendo coluna, melhor ainda. E aí eu olhava aquilo e falava: cara, no meu sistema jurídico eu não consigo levantar essa informação. Se eu pedir isso para o escritório de advocacia que me atende, muito provavelmente eles não vão conseguir, vão me pedir um prazo, no final do prazo vão me trazer uma informação parcial, que não vai me atender, e a decisão precisa ser para amanhã, para essa semana, para ontem. Então, essa dificuldade acabou gerando em mim assim, uma curiosidade muito grande de desenvolver algo que pudesse atender isso. E aí a gente pensou no diagnóstico 360 trabalhista para que, do ponto de vista de gestão jurídica, seja possível pegar o resultado do passivo, o resultado que a equipe do Paulo traz através dos cálculos de provisionamento, e agregar esses números à realidade do negócio, à operação, ao chão de fábrica, para verificar onde a empresa pode direcionar recursos, investimentos, pensando em preventivo também, muitas vezes alinhado com outras necessidades de negócio relacionadas à produtividade, qualidade, etc. Então, vou falar rapidamente aqui, para a gente otimizar o nosso tempo, em relação às etapas sugestivas desse projeto, né? Lembrando que quando a gente senta com a empresa, para cada empresa a gente desenha de uma forma diferente, a depender da necessidade. Por isso que a primeira etapa, a gente pensando aqui numa contagem regressiva, a primeira etapa é a personalização. O momento que a gente vai sentar e vai de fato entender a necessidade da empresa. Olha, a minha necessidade é fazer um levantamento de onde a gente precisa investir mais recursos para preventivo trabalhista. A gente já teve empresas a qual nós atendemos com a necessidade específica de: olha, André, eu vou precisar terceirizar uma parte da minha operação. Eu quero saber qual parte dessa operação, para mim, representa menos riscos
e mais benefícios na hipótese de terceirização. A gente fez todo esse diagnóstico pensando nisso também. E assim por diante. Então, a gente entende o negócio, entende a necessidade, o momento da empresa, quais as facilidades, quais as dificuldades que a empresa vem enfrentando. A partir daí, a gente vai montar a estruturação, ou seja, a gente vai pegar tudo que a empresa tem de informação, né, empregados ativos, demitidos nos últimos 2 anos, qual área eles trabalham, qual setor eles trabalham, qual cargo eles desempenham, qual que é o salário, quais adicionais eles recebem em folha de pagamento, e todas aquelas informações que, no momento da personalização, nós definimos como informações estratégicas. A gente vai estruturar esses dados pensando lá na frente, né, Tatiane? Quando você fala do BI, não dá para fazer o BI se esses dados, se essas informações não estiverem estruturadas. Quem trabalha com BI sabe disso. Você vai montar um dashboard ali com informações que não estão estruturadas, você tem uma dificuldade enorme. Então, a gente vai estruturar essas informações iniciais e depois a gente vai partir para 2 momentos, que geralmente ali a gente faz esses 3 momentos aí, as 7, 6 e 5, a gente faz de uma forma muito conjunta. A auditoria, que é a análise de documentação, né? E a gente analisa toda a documentação estratégica também. Por exemplo, se é uma empresa que tem muito problema relacionado à saúde e segurança do trabalho, a gente vai verificar fichas de EPI, PPRA, LTCAT, PCMSO, toda a documentação que envolve saúde e segurança do trabalho e identificar vulnerabilidades. A gente tem fichas de EPI que não estão devidamente assinadas. A gente tem fichas de EPI que não tem indicação do CA, né, da certificação de aprovação. É um exemplo. Se é uma empresa que tem muito problema relacionado à jornada de trabalho, a gente vai verificar como que é feito o controle de jornada, se tem controle de jornada, tem muito problema com a classificação de cargo de confiança, o que está acontecendo. A gente faz essa análise na auditoria. Entrevista e vistoria, particularmente, é a parte que eu tenho mais entusiasmo, é a parte que eu mais gosto. Apesar de eu estar aqui vestido de paletó e camisa branca, eu adoro botar um capacete, uma bota, um jaleco e conhecer o que está acontecendo na prática. Por que a gente tem tanto problema com adicional de periculosidade para a pessoa que trabalha no almoxarifado, que em tese seria uma função administrativa? É porque aquela pessoa, você vai lá descobrir na área, aquela pessoa faz abastecimento de empilhadeira. Posso dar um case, André, sobre isso, que é muito bacana? Claro, claro. Eu acho muito, muito interessante que, assim, eu nunca tinha feito um trabalho assim, né? Tipo de ir em loco lá para identificar, né? E a gente tem um cliente aqui que estava sendo muito demandado mudou a direção, tal, a diretoria, e aí pediram para a gente fazer um levantamento do passivo. E aí eu achei estranho, né? Falei, cara, mas essa fábrica aqui tá tendo muita... E ele falou assim, cara, eu preciso atacar aqui as horas extras, porque não sei o que está acontecendo, a gente sempre pagou direitinho e é um montante muito grande e tal. E eu, quando comecei depois a analisar, né, o BI, obviamente, né, depois os dados, os indicadores, né, eu falei, cara, na verdade ele não está sendo muito demandado aqui em horas extras. Ele está sendo demandado em recalcular as horas extras pagas porque não foi pago a periculosidade para um certo nicho de função. E aí eu falei, cara, existe isso daqui mesmo lá na fábrica? Ele falou assim, cara, é muito longe. É até estranho a gente ser demandado com isso. E aí, realmente, não sei quem conhece, né? Já ouvi falar do juiz Souto Maior. Ele realmente acabou, cara, pegando assim como osmose, né? Aqueles deferimentos dele, assim, muito, né? Enormes, assim, com muita coisa lúdica. E aí a gente fez um trabalho dentro dessa fábrica, fez-se um muro, cara, através de um tanque que era lá, e eximou qualquer tipo de periculosidade para esse tipo de função, que era bem longe desse equipamento. Então, olha como é importante esse tópico que você comentou, né? Muitas vezes um olhar mais clínico, mais diferenciado para aquele tipo de verbo, onde você simplesmente olha no processo e fala, cara, estou sendo onerado. Se eu ficar só olhando aqui, você não consegue realmente atacá-lo e identificar um preventivo para que aquilo não siga para frente, né? Para que não siga, não vire ali uma jurisprudência até dentro da sua carteira, sendo que não faz parte, não são elegíveis para aquela verba, né? É muito bacana, muito interessante. Exatamente. E a gente tem N exemplos, né, Paulo, assim, que eu poderia ficar aqui horas citando, assim, mas é muito legal essa parte. Nessa parte aqui, várias vezes a gente percebeu que, além de estarmos levantando dados, uma coisa muito importante que estava acontecendo de forma simultânea era essa aproximação do departamento jurídico às áreas produtivas, às áreas operacionais. Vou citar um exemplo aqui, não sei se a pessoa que participou desse projeto comigo está participando do chat, se estiver, vai se recordar, mas eu achei muito engraçado, peço licença para citar esse exemplo,
estávamos lá, isso foi em Minas Gerais, fazendo essa visita, né? E aí cada um com seus equipamentos de proteção individual. E o coordenador jurídico da empresa falou: olha, eu peguei a minha bota lá da minha casa, uma bota que eu já tinha, e enfim, ela tem certificado de aprovação, tá tudo certo. E conforme ele foi andando com essa bota foi se desfazendo, porque ela estava hidrolisada. É um fenômeno químico que acontece quando um EPI ou qualquer produto ali que tem uma base ali de poliuretano, borracha, acaba hidrolisando, aquilo ali acaba se desmanchando. Por quê? Porque ficou sem uso por muito tempo. E aí acabou sendo um exemplo, né, pegando a metáfora, porque essa pessoa falou assim: olha, quanto tempo faz que eu vim aqui nessa usina visitar e conversar com o pessoal? Aí ele foi fazer as contas, olha, deve ter pelo menos uns 3 a 4 anos. E assim, conforme a gente foi fazendo essa vistoria, esse projeto durou uma semana só de vistoria. E a gente foi conversando com as pessoas, com os líderes, eles foram percebendo essa preocupação, esse cuidado que a gente tinha, não de chegar lá para dizer, porque o jurídico às vezes tem aquela imagem de dizer isso não pode, isso não pode, isso não pode. A gente é meio que treinado para identificar risco e dizer que não pode. Mas aí com essa nova ótica de trazer propostas, de trazer sugestões, de entender as dificuldades, né, de forma mais aberta, mas até com uma certa empatia, acabou gerando esse efeito positivo também de comunicação. Né? Acho que a Tatiana tinha mencionado, quem faz esse controle de informações aqui na minha empresa é o jurídico. Mas essa aproximação para entender, para trazer, isso é muito positivo e também é um fruto do projeto. E aí, quando a gente passa por vistoria, depois da vistoria, né, tudo isso, gente, a gente faz com advogados, com o pessoal que cuida de engenharia e segurança do trabalho também, tomando notas. A gente já tem formulários próprios para isso também, da mesma forma que o Paulo apresentou aqueles formulários anteriormente. Para quê? Para que depois nós possamos nos reunir também com a equipe de cálculos e principalmente também com a equipe de dados para traduzir isso em jurimetria. E aí o que acontece? É o momento em que a equipe do Paulo vai trazer, o passivo trabalhista judicializado, aquilo que já está na justiça, ou que já houve até o pagamento da condenação, nos dá essas informações. E aí a gente vai trazer outras, falar assim, olha, aqui do que a gente verificou lá na planta, a gente ainda tem esses pontos. E aí a gente entende por que a gente tem esse passivo. A gente encontra muitas vezes até passivo oculto. A gente teve situações de encontrar passivo oculto. Olha, essa situação aqui não judicializou ainda, mas se for parar lá no Ministério do Trabalho, se for parar no Ministério Público do Trabalho, isso pode gerar uma ação civil pública, pode gerar uma ação coletiva lá pelo sindicato e pode gerar um passivo maior. Então a gente começa a definir, e aí a gente passa aí para o item 3 aqui na contagem regressiva, definir estratégias. Como que a gente vai conseguir minimizar esses riscos? A gente entende o risco e vai definindo como a gente consegue minimizar. No dashboard que a gente vai apresentar daqui a pouco, vai ficar mais claro a visualização disso. Mas, citando como exemplo, novamente, aqui a questão da saúde e segurança do trabalho. A gente percebeu um problema muito grande de retirada de EPIs, principalmente aqueles EPIs que não se danificam com frequência, um capacete, um protetor auricular. Muitas vezes a pessoa usava o EPI, recebia, usava, estava ali à disposição, porém ele vencia e a pessoa não ia lá retirar, não ia lá renovar, a liderança também não acompanhava isso. A gente conseguiu implementar no próprio controle de acesso, a gente percebeu, aí a questão da sensibilidade. Se a gente bloquear o acesso, isso vai prejudicar a produção. O pessoal na hora de trocar de turno, isso vai dar problema, pode gerar até problema de hora extra na hora de fazer a sobreposição de turno. Então, ao invés de fazer um bloqueio de acesso, vamos colocar um sinalzinho de alerta toda vez que a pessoa passar naquele controle de acesso. Se tiver com o EPI atrasado, vai acender uma luzinha. Que aí a pessoa já sabe. Passou 3 vezes ali com a luzinha acesa, vai chegar uma mensagem para o líder daquela equipe diretamente no aplicativo. A gente implementou isso com pouquíssimo investimento em tecnologia, porque essa empresa já tinha uma estrutura de P&D com o pessoal que conseguiu desenvolver esse projeto, e a gente conseguiu resolver um problema de forma bem interessante. Então, assim, são N exemplos que a gente vai fazendo. E aí a gente começa, aí pensando no 2 e no 1 aqui, esse acompanhamento, essa entrega de resultados, né? Que eu acho que é um dos pontos mais importantes também. A gente desenvolve o projeto, é um projeto que leva aí
de 1 mês a 90 dias para ser desenvolvido, tudo correndo bem, né, sem percalços, sem paralisações aí por qualquer das partes envolvidas, mas a gente faz esse acompanhamento de resultados também. Por quê? Daqui 1 ano, daqui 2 anos, a gente vai entender qual foi o comportamento desse passivo. A gente conseguiu diminuir o trabalho do Paulo, né, Paulo? Conseguiu diminuir o volume de processos ou não? Se ainda que se tenha o mesmo volume, conseguiu diminuir o valor das condenações? Isso daí vai começar a fazer sentido do ponto de vista de negócio também. Então é bem interessante. A Silvia até comentou aqui, né? Esse conhecimento compartilhado entre teoria e prática é de extrema importância. Sim, além de teoria e prática, né? Esse conhecimento multidisciplinar, né? Muitas vezes eu, como advogado aqui, conhecimento jurídico na área trabalhista, tenho mestrado em relações sindicais e muitas vezes eu estou ali na operação e estou tentando entender química e física nuclear. Entender por que tem um adicional de periculosidade por exposição à radiação ionizante, não ionizante, numa fonte de cobalto para fazer controle de qualidade de um determinado produto. Poxa, é super interessante. Lógico, eu não vou me aprofundar, não vou escrever um artigo científico sobre aquele tema, mas sentar com aquela pessoa, entender como que aquele processo acontece e trazer a ótica trabalhista para saber se a gente tem como contribuir é muito legal. Eu acho que isso, né, André, só te interrompendo e indo nesse comentário da Silvia, que foi bem pertinente, é trazer os atores para o pertencimento naquela causa, né? Eu acho que quando você traz todo mundo com aquele sentimento de pertencimento, aí acaba-se que realmente todo mundo se engajando, entendendo, né, indo a fundo, né, para entender realmente o que a gente pode fazer. Volto a dizer, né? É fundamental, quando eu falo 3 atores, eu brinco que é um tripé, né? Então, se um tira ali, dá aquela bambeada, realmente acaba não tendo aquela estabilidade para que o trabalho seja feito e agregue esse valor, cada um ali no seu quadradinho ali, né, trazendo esse sentimento de pertencimento, André. Eu acho que muda todo o mindset aí das pessoas e dos atores envolvidos aí nesse trâmite aí, né, processual. Exatamente. É isso, gente. Desse slide, Paulo, mais alguma coisa a acrescentar? Esse item 1 aí, né, dessa contagem regressiva, a gente vai explorar um pouquinho mais, porque é uma dificuldade que eu vejo também quando a gente fala sobre esse tema, é das pessoas conseguirem visualizar, tá, mas qual é o resultado? Como que você consegue mostrar esse resultado? Então, a gente trouxe também aqui uma tela de um dashboard, de um projeto, a gente fez aqui uma ilustração, para ficar mais fácil de visualizar, vamos apresentar daqui a pouco. Beleza, vou passar aqui, enfim, se tiverem dúvidas, né, aí a gente passa aqui. Vou passar rapidamente, só corroborando aí com o que o André falou, não existe, né, trabalho, pode ser o trabalho mais excelente, com os melhores profissionais, se você não tiver realmente indicadores para que a melhor tomada de decisão seja feita, né? Todo mundo, ninguém tem tempo para nada, então, assim, a diretoria, a alta cúpula, eles querem, na verdade, um BI, um dashboard, alguma coisa que realmente traga indicadores, insumos, para que seja tomada a melhor decisão, né? Então, tudo isso realmente só traz a necessidade de nós termos aí relatórios mais fidedignos, né? Relatórios onde nós tenhamos aí indicadores para poder ter realmente essa melhor tomada de decisão, tá? Então, eu trouxe aqui o André daqui a pouco vai falar sobre essa parte da junimetria, dessa parte do preventivo. Eu trouxe um aqui muito interessante, que indo nessa visão, né, trazendo muito essa parte da terceirização, né, de realmente dos casos próprios, de como que nós olhamos para o nosso passivo. Então, foi um trabalho muito, muito bacana, que é uma empresa, um parceiro novo, ele pediu para a gente levantar o passivo, e ele tinha uma grande dúvida sobre como que estava o passivo dele, como que estava sendo gerido o passivo dele pelo escritório de advocacia terceiro e até pelo próprio departamento jurídico, né? Se a política realmente adotada para mitigar aquele passivo estava sendo feito ali com excelência. Eu falei, legal, bacana, e fizemos ali o cálculo. Na verdade, o retrato desse BI, né, ele era tudo que foi solicitado, né, pedido ali nas iniciais, nas exordiais ali das ações dessa empresa, versus os condenados, né? Então, depois eu vou mandar para vocês, ficou muito pequeno aqui, depois eu envio para vocês a apresentação completa, tá? E aí é muito interessante, porque, assim, das top 10 mais solicitadas nesse passivo, só 2 estavam nas condenadas. Então, vejam só como que estava sendo direcionado todo o esforço do escritório de advocacia, do departamento jurídico, nas contestações,
20% do que realmente estavam sendo condenadas dentro dessa análise. E quando a gente começava ainda a fazer, o BI é muito bacana por conta disso, né, André? A gente acaba fazendo filtros, né? Então, quando a gente selecionava ali terceiros de um setor XPTO, cara, mudava-se totalmente o viés. Então, até nisso precisava também entender. Cara, é um viés para processos próprios, é outro viés para processos terceiros. Foi tão interessante que eu tive que fazer várias reuniões. É uma empresa multinacional, enfim, atua também a nível nacional Brasil, e nós fizemos aqui várias reuniões com os gerentes dos estados. Então, foi um benchmark. Cara, o que você está fazendo aqui, ó, em São Paulo, mitigando aqui esse tipo de verba, e aqui eu não estou conseguindo? Qual é a boa prática que você está aplicando aqui que eu posso atuar aqui? Então, foi até um benchmark entre gerentes da própria empresa, que foi muito interessante. Então, um trabalho muito bem feito, se ele não tem tecnologia, se ele não tem uma parte gerencial através de BIs, dashboards, ele realmente não traz o resultado esperado, e principalmente frustrando aí até o trabalho árduo, né, que muitas vezes lá o pessoal de chão, né, de fábrica, os colaboradores, os calculistas, os advogados acabam fazendo com excelência, mas que infelizmente acaba não transformando em indicadores para que seja tomada a melhor decisão. Então é fundamental que a gente transforme isso em indicadores, transforme isso realmente em BIs, em relatórios, para que a diretoria, né, a presidência, os donos, né, da bola desse departamento consigam aí ter clareza de qual é o caminho a ser seguido, né, qual é a melhor tomada de decisão realmente gerencial nesse sentido, tá? Eu vou passar aqui agora para o dashboard do André, que ele estava falando aqui do ponto dele, que eu acho que também é muito interessante, né, André, você colocar aqui alguns pontos aqui relacionados a ele. Legal. Isso aí, gente. E assim, às vezes a pessoa, várias vezes já me colocaram assim, ó, André, a gente não direciona muito esforço nessa parte porque a nossa taxa de ajuizamento é baixa. A gente tem uma taxa aqui de 100 demissões, menos de 8, 10 processos. Tem empresas que têm um volume muito maior. Pessoal, eu não seguiria essa lógica, tá? De pensar, com todo respeito, logicamente que cada empresa tem sua realidade, tem que gerenciar seus recursos, né? Os recursos realmente são escassos, mas eu não seguiria essa lógica porque muitas vezes o passivo que a gente chama de passivo oculto, aquilo que ainda não foi parar no judiciário, mas que a qualquer momento pode parar, inclusive de forma coletiva, pode depois gerar um problema grande para a empresa. Né? A gente teve aí vários exemplos que acabaram surgindo há pouco tempo atrás, no momento da pandemia, né? Com a necessidade de demissões, muitas vezes demissões em massa, isso indo parar no judiciário em razão do momento, daquela atipicidade mesmo que o momento colocou e que impactou diretamente nos departamentos jurídicos, principalmente na área trabalhista. Então, vale sim muito a pena fazer esse estudo, independentemente da quantidade de empregados que a empresa tem, se a maioria é própria, se a maioria é terceirizado, independentemente da taxa de ajuizamento, porque aqui a gente encontra não apenas oportunidade de reduzir o passivo, de evitar que o passivo suja, mas também muitas vezes oportunidades de economia. Vou citar aqui como exemplo, quando a gente fez uma análise de folha de pagamento nesse projeto diagnóstico, a gente encontrou várias verbas que eram pagas por previsão em convenção coletiva, em acordo coletivo de trabalho, e que estavam passando por recolhimento previdenciário de FGTS, que poderiam ser simplesmente classificadas com natureza indenizatória. Né? O Paulo bem sabe disso. E aí, mas por que está recolhendo? Por que está classificado com natureza salarial? Não se sabe, em algum momento no passado foi assim, e aí a gente cai naquela história, né? Sempre foi assim, vai continuar assim. E muitas vezes não dá para ajustar, né? Principalmente quando a gente fala hoje das questões envolvendo negociação coletiva de trabalho, né? Então a gente tem situações em que é possível, inclusive, trazer redução de custos para a empresa, sem prejudicar os empregados, sem prejudicar a cultura e o clima, sem diminuir a produção. Então são oportunidades bem interessantes. Aqui Olha, deixa eu só fazer um comentário, André, que é muito, muito bacana. Olha só como tudo está linkado, né? Todos esses fluxos, esses parâmetros, muitas vezes as empresas pedem para calcular. Olha só como que fica um desalinhamento, muitas vezes, e até sendo onerado
em duplicidade, em bis e idem, em coisas que não precisam ser oneradas, né? Quantas vezes nós aqui, contadores, né, pegamos aqui algum viés daquela empresa, às vezes o cara é tributado na folha, e aí não precisa ser do INSS, e aí a gente acaba colocando alguns pontos que sejam interessantes para a empresa mitigar, ou então até reduzir o máximo possível aquele valor daquelas condenações, mas a política não é tão clara para todo mundo e acaba se não tendo essa visão, né, gerencial do que seria realmente uma coisa muito bacana para as empresas, né? Então, esse ponto que você colocou é muito legal, porque isso tudo vai lá no início do nosso evento, do nosso evento aqui, né? Alinhamento, parâmetros, colocar na mesa, né? Através dessas análises que você falou de jurimetria, de preventivo, trazer aqui, olha, realmente nós temos essa oportunidade aqui, ó, de ao invés de estar calculando, de estar onerando aqui os nossos cálculos nesse sentido, vamos colocar que isso já determinado que é uma política interna da empresa a ser utilizada, e a gente vai fazer isso nas liquidações dos cálculos e tendo uma boa gestão e indicadores para ter um melhor resultado lá na frente na companhia, né? Muito legal. É isso. Aí vai surgindo os links, né? Tipo, eu já vi várias situações de clientes que a gente pega ali o processo em curso e percebe, poxa, está calculado o INSS e a empresa ela é aderente ao CPRB, que desloca a contribuição previdenciária para a receita bruta em uma alíquota privilegiada, e não há necessidade de recolhimento previdenciário no processo trabalhista se a empresa é aderente ao CPRB naquele período em que que é objeto da reclamação. Empresa do Simples, optante do Simples Nacional, né? Então, assim, são várias oportunidades de diminuir custo no contencioso, diminuir custo no preventivo, e aí a gente faz uma análise societária, poxa, tem empresas que a gente percebeu, por exemplo, que valia a pena constituir uma nova unidade de negócio para que ela ficasse aderente a um regime previdenciário, a um regime fiscal que deslocasse ali o recolhimento previdenciário, seja pelo CPRB, seja pelo Simples Nacional, e assim diminuir o custo. Então, assim, são N oportunidades. Como a própria Silva depois aqui comentou, né? Oportunidades que a gente só consegue identificar se a gente tiver essa visão multidisciplinar, direito do trabalho, com direito tributário, com direito empresarial, com cálculos, com contabilidade, com administração de empresas, e a gente vai conseguindo identificar. Essa tela aqui, pessoal, já caminhando aqui para o fim da nossa apresentação, também para poder bater um papo com vocês, é o dashboard do projeto Diagnóstico 360. Lógico que eu fiz uma adaptação aqui para não expor a realidade do cliente com o qual trabalhamos, para vocês conseguirem visualizar, lembrando da primeira premissa, né? Tudo é personalizado. Nesse caso aqui, eles tinham necessidade de uma determinada empresa fazer uma análise de 4 filiais, né? Unidades produtivas distintas, cada filial aqui com uma atividade distinta, e já elencando, com base naquele passivo que já estava judicializado, quais são os 10 pedidos mais recorrentes. Então, aqui a gente está apresentando apenas a tela, o BI de um dos pedidos, que é o adicional de insalubridade, tá, pessoal? Aí tem hora extra, tem aqueles clássicos, quem atua na área trabalhista já sabe, geralmente eles acabam se repetindo, em algumas empresas se destacando um pouco mais, em outras um pouco menos, e a gente vai entendendo isso. Então, o que a gente fez? A gente dividiu em áreas, né? Escritório, almox, manutenção, produção, etc. Essas áreas aqui são ilustrativas para vocês. Dentro dessas áreas, a gente segregou os dados por cargo, e aí, de forma que, na hora que você vai fazer um estudo com o BI, você clica no cargo X, operador de produção 1, que trabalha lá no setor de acabamento, você vai conseguir identificar exatamente quanto que esse passivo não judicializado representa hoje em termos numéricos, qual que é o percentual disso em comparação com tudo que tem naquela área, naquele setor, ou na empresa, ou na filial, e você começa a ir brincando com esses dados, a gente fala brincando no bom sentido, né, que é realmente analisar, fazer meio que quase que um brainstorm aí, para poder entender todas as possibilidades ali de análise. E o mais interessante, a gente tem sempre nesse dashboard um quadro de informações que a gente chama de informações não estruturadas, para quem trabalha com dados. O que é informação não estruturada? Geralmente é texto. O que a gente coloca nesse texto? Tudo aquilo que a gente encontrou de
fatos geradores, né? A gente tem problema de insalubridade. Qual que é o fato gerador dessa insalubridade? É o problema na renovação dos EPIs. O problema está relacionado ao registro dos EPIs. A gente teve um caso, por exemplo, da mineradora, que a gente tinha um problema extremamente peculiar. Eu descobri nesse projeto que o Brasil não tem legislação específica que regulamente a aplicação de explosivos. A regulamentação é sobre armazenamento de explosivos e não sobre aplicação de explosivos. Essa empresa, ela acabou utilizando a legislação de um outro país em que ela atua com bastante força também, que inclusive é uma legislação mais conservadora do que seria aplicar a legislação brasileira. Porém, uma determinada perita, a cidade pequena, que a gente tem já os peritos ali meio que pré-estabelecidos, tinha um entendimento consolidado de que não estava correta a forma como aquele explosivo era aplicado, gerava adicional de periculosidade, porque não se respeitava ali o raio de proteção para aquela aplicação. E aí a gente foi lá a campo, veio e falou, olha, realmente não tem como ser de outra forma, não tem como por N fatores, enfim, não vou detalhar aqui para a gente não desviar no tempo, mas a gente percebeu que aquilo ali era um problema e a gente começou a verificar formas de resolver isso. Por exemplo, trazendo novos assistentes técnicos para somar nas perícias, convidando essa perita para participar de estudos, de eventos, de seminários relacionados a esse tema, aprofundar um pouco mais e, de fato, ali tentar mudar esse posicionamento dela em relação a essa interpretação. Então, assim, são várias possibilidades. A gente vai definir também em dados não estruturados os critérios, né? Como que a gente chegou nesse valor? Porque na hora que a gente vai mostrar isso para um engenheiro, né, o pessoal da engenharia que faz conta rápida de cabeça, tá, mas por quê? Por que chegou em 2,8 milhões de reais aqui adicional de periculosidade? Como que você chegou nisso? Então a gente explica os critérios. Olha, você tem ali X empregados com exposição, esses X empregados têm um tempo médio de contrato de trabalho, se a gente isolar os últimos 5 anos, de tantos meses. O adicional de insalubridade, se a gente pensa em grau médio, ele é calculado em 20% sobre o salário mínimo, a gente estima algo em torno de 30% de reflexos, então a gente chegou nesse valor a partir dessas premissas. E a partir daí a gente consegue, mais uma vez retomando lá o início da nossa conversa, que o Paulo bem explicou, ter essa clareza, ter essa comunicação assertiva, esse diálogo transparente, mas que é acessível tanto para quem olha os números, pessoal de engenharia, de processos, de gestão, quanto para quem está olhando a parte jurídica propriamente dita, né, os advogados, quanto para o pessoal que é liderança diária, quanto para o pessoal que é RH e que está ali também para contribuir. E aí vem a sugestão de medidas preventivas. Né? E aí algumas sugestões aqui que a gente trabalhou para esse cliente, a gente implementou a ficha de EPI digital para facilitar, para otimizar a gestão, para esses dados circularem de forma mais eficiente. A gente implementou, vinculado a essa ficha de EPI digital, um QR Code para o capacete e para o crachá, porque aí qualquer pessoa que escaneia esse QR Code consegue ter acesso à ficha de EPI e verificar se essa pessoa está em atraso. Então, isso ajudou muito o pessoal da CIPA, ajudou muito o pessoal de SESMIT. Eu estou com dificuldade aqui para ler por conta do tamanho do texto. Mas, assim, foram várias situações. Alerta nas catracas. A gente conseguiu fazer treinamento de gestão, de lideranças. Então, assim, é um trabalho bem interessante. Teve uma empresa que a gente trouxe tanta coisa, de tantos pedidos, que eles falaram assim, André, a gente vai estender esse projeto, eu vou pedir para você fazer agora um framework, eu quero que você fale para mim quais as medidas que a gente vai ter menos custo, vai gastar menos tempo e menos recursos com mais resultados a curto prazo. E vai fazendo essa lista para a gente definir prioridades. E a gente vai trabalhando dessa forma. Então, pessoal, é isso. Paulo, passa a bola para você. Não, eu acho que é muito importante, né? Pô, é muito legal a gente ver, como a Silvia falou, né? A prática, né? E junto com a teoria, acho que isso é muito legal, né? E tudo isso leva a alguns pensamentos, né? É óbvio que ninguém quer um passivo, né? Super avaliado, né? Que acaba realmente
deixando de ser atrativo para novos sócios, né, deixando dinheiro parado ali da companhia que poderia estar sendo investido em outros setores, ou até mesmo no setor financeiro, mas também é muito complicado a gente ter um subavaliado também, né? Porque acaba se chegando naquela máxima que, poxa, cara, provisionou 100 e chega uma conta de 1.000. Quem que errou? É sempre o jurídico, né? Sempre vem em cima do jurídico que fez uma gestão errada. Então, acho que todo esse evento que nós fizemos hoje é para realmente trazer à luz que precisa ter um alinhamento legal, a utilização de uma tecnologia legal, fazer um preventivo através de uma jurimetria bem interessante, você acaba tendo valores mais próximos da realidade quando se chega ali numa execução. Acho que essa boa gestão, né, esse preventivo, e principalmente tentar mitigar o máximo possível, né, essas ações que possam vir a acontecer no futuro, acho que é realmente o pulo do gato aí, para que a gente possa ter uma boa gestão desses passivos, tá? Antes de a gente entrar nas perguntas aqui, deixa eu só passar aqui o slide rapidinho para a gente apresentar um pouquinho da Berhoft, quem não conhece, depois o André vai apresentar também um pouquinho o escritório dele, tá? Então, para quem não conhece, a Berhoft está no mercado aí, vamos fazer 27 anos agora em setembro, né? Hoje nós estamos até com mais funcionários do que está aqui nesse slide, está desatualizado, estamos com mais de 600, estamos em 6 unidades no mercado, nós temos as consultorias hoje que nós prestamos no mercado, são cálculos judiciais, a qual eu sou sócio aqui, tomo conta, temos a parte de consultoria tributária, também que é muito forte no mercado, gestão de terceiros, que nós somos a maior também aqui do Brasil, com software, muita inovação, muita coisa legal, e também a parte de outsourcing, que é onde começou a Berhoft lá atrás, em 96, tá? Então, é a contabilidade propriamente dita. Então, para quem não conhece a Berhoft, depois, se quiser se interessar, entre nos nossos canais lá, e a gente tem blogs, tem vídeos, tem lives, tem bastante material lá de todas essas consultorias, para vocês entenderem mais um pouquinho lá do que nós apresentamos aí para o mercado aí como serviço, tá? Quer falar um pouquinho da Donal, André, antes de a gente entrar nas perguntas? Sim, rapidamente aqui, né, fazer uma apresentação rápida. O escritório Donal Advogados, ele está aí há 20 anos no mercado. O foco de atendimento é voltado para empresas, para negócios. A gente tem aqui um lema de viabilizar negócios com advocacia de alta performance. Eu cuido da área trabalhista do escritório, até pela minha própria vivência também, passando por grandes multinacionais. A nossa forma de trabalho, como a gente já veio falando aqui, é muito preocupada em estarmos próximos ao nosso cliente, entender do negócio, entender muito além daquilo que é o jurídico propriamente dito, né? Daquilo que é a tese, daquilo que é o recurso, que é a audiência e a sentença. Lógico, isso daí é pressuposto, é condício sine qua non, né, para uma advocacia de alta performance. Mas a gente acredita muito fortemente como diferencial estarmos aí nessa relação de aproximação muito forte, de diálogo muito intenso com os nossos clientes. Maravilha, André. Vamos responder, então, algumas perguntas aqui do pessoal, e aí depois a gente se encaminha aqui para fazer os agradecimentos, tá? Ó, pessoal, colocaram o NPS depois, vocês puderem entrar e responder, é um NPS bem rapidinho, tá? Depois, se quiserem também colocar algum tema para o nosso próximo encontro, acho que é bem legal. André, o Alexandre perguntou aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o Alexandre perguntou aqui, ó, o meu escritório cuida mais de casos especiais do que massa, né? Que geralmente são considerado de milhões, né? Muitos milhões. Quais dicas você daria para uma gestão jurídica mais assertiva para minimizarmos as condenações? Legal, Alexandre, excelente pergunta, tá? Eu vou te trazer aqui um posicionamento, partindo da premissa que você está no escritório de advocacia, né? Pensando como alguém do escritório de advocacia. O ponto de visão é diferente de quem está no departamento jurídico. Quais sugestões que eu te daria? A primeira sugestão delas é você se aproximar ao máximo, acredito inclusive que você já é próximo do seu cliente, mas no sentido de entender como que realmente funciona essa operação. Eu não sei se é a sua realidade, mas eu vejo em alguns escritórios de advocacia um certo distanciamento de entender de fato como que funciona. Olha, tem muito problema em determinado posto de trabalho e muitas vezes o advogado só vai conhecer aquele posto no momento da perícia. Então, acho muito importante essa aproximação do seu cliente. Lembrando que o seu cliente ele vai ter várias facetas. Você tem o seu cliente que é o dono do negócio, o sócio de negócio, o coordenador, o gestor, o CEO do negócio,
Mas você tem também o seu cliente, que é um advogado interno, que precisa mostrar resultados, indicadores para alguém lá dentro da empresa. Você tem ali uma outra faceta do seu cliente, que é o pessoal do RH, que está ali o tempo inteiro te mandando documentação, te tirando dúvidas e tudo mais, o pessoal da segurança e medicina, etc. Então, esse diálogo, retomando aqui aquilo que a gente falou lá no início, é extremamente importante. Por que eu estou falando isso? Porque, geralmente, esses processos que são os processos outliers, os estratégicos, eles são relacionados a ações coletivas, ações civis públicas, inquéritos ou ações de altos executivos. Sempre que a gente fala disso, a gente está pensando em uma relação com os sindicatos muito forte, ou uma relação com os órgãos de controle e fiscalização, que precisa também ser muito forte, ou uma relação interna com os altos executivos. E você só vai conseguir prevenir situações como essa se você fortalecer essas relações. Para você fortalecer essas relações como escritório de advocacia, você fortalece a sua relação com o negócio do seu cliente e, junto com o seu cliente, fortalece essas relações com essas entidades. É difícil, tá? Quando a gente fala de sindicato, falar de sindicato com o cliente que é empresário é muito difícil, a gente recebe muitas reticências, muitos poréns em relação a isso, mas Eu diria, né, André, mais do que nunca se faz necessário fazer esse preventivo, né? Identificar esses riscos, né, dessas ações, eu acho que é primordial para que a gente tenha, principalmente, uma antecipação na estratégia a ser adotada nesses casos e mitigar o máximo, minimizar também, né, o máximo possível os impactos dessas ações dentro da empresa, né? Exato. Deixa eu pegar uma da Janaína aqui, aí depois a gente já vai para o encerramento. A Janaína perguntou se existe uma definição oficial legal dos riscos possível, provável e remoto. A CPC 25, a SOC Sarbanes, ela determina que realmente precisa ser feita uma análise, né? E principalmente por isso que eu falei lá atrás, acho que foi numa colocação da Silvia, que o risco, né, dos processos, a obrigatoriedade da assinatura do risco é dos escritórios de advocacia. Por quê? Porque eles têm toda a expertise e realmente o histórico de condenações que vai determinar o risco daquela ação, né? Verba a verba, é muito importante, né, identificar isso, porque a CPC 25 indica que quando chega uma ação, você precisa realmente colocar aquele risco, provisionar, na verdade, né, aqueles valores para que no futuro você tenha como arcar com aquela despesa. Porém, obviamente que todo mundo sabe, nas tratativas com as auditorias, principalmente, é feito um estudo desse histórico de condenações, onde você identifica logo de início, ou através de uma condenação, né, muitas empresas só provisionam na partir da primeira condenação, o que é provável, o que é remoto, o que é realmente possível naquela ação determinada, tá? Então, eu diria que, de modo geral, a definição que você precisa ter clara dentro da sua empresa para poder ter uma gestão boa sobre o risco dos seus processos é através de uma sinergia entre a auditoria e a política interna da empresa, tá? E os escritórios auxiliando aí naquelas demandas ali, se o risco realmente daquela verba é possível, é provável ou é remoto, tá? Ô, Janaína, só complementando rapidamente aqui, Paulo, eu sei que a gente já tá estourado aqui, 30 segundos, mas essa pergunta sua é muito importante porque você pode impactar diretamente nos resultados do negócio, tá? Porque você vai interferir na provisão, essa provisão vai ser lançada, principalmente aquela que é provável, no resultado da empresa. E recomendação que eu passo para você nesse sentido, se você atua nessa área e contribui com esse setor, estabelecer, né, se já não tem isso estabelecido, essa política. O que as normas, o que é oficial hoje são os efeitos. Quando você classifica o risco possível, provável, remoto, você tem efeitos do ponto de vista contábil. Agora, quem vai decidir, como o Paulo falou, se aquele risco é possível, provável e remoto, a responsabilidade técnica é do seu escritório prestador de serviço, mas se você fala de uma empresa, se você é empregado de uma empresa que contrata esses serviços, você pode estabelecer essas premissas, tá? E é muito importante isso. Recomendo que você procure aí uma assessoria em relação a isso, pode ser de um escritório de advocacia também, para a definição dessas premissas. Sugestão: esse projeto diagnóstico trabalhista 360, ele pode ser também um ponto de partida para definir política de provisionamento, porque, como a gente viu aqui, você consegue entender onde estão os maiores gargalos, os maiores riscos. Então, ainda que você implemente em um outro formato, em um outro modelo, fica a dica aí de você desenvolver algum projeto nesse sentido. Maravilha. Pessoal,
Quero agradecer demais a presença de todo mundo aqui no nosso evento. Muito bacana tê-los aqui com a gente, né? Não faz sentido fazer esses eventos sem vocês aqui. Quero agradecer também a presença do André. André, fique à vontade aí para você fazer suas considerações finais e até a próxima, tá, gente? Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. Super produtivo. Obrigado a todos aqui que participaram, aqueles que mandaram mensagens. Silvia Moraes aqui mandou os parabéns também para nós, Paulo. Assim, muito obrigado, Silvia. Todo mundo aqui que está participando conosco. Suzane, minha grande amiga, também aqui participando com a gente. Pessoal do escritório Donar Advogados, que eu tenho certeza que também está aqui assistindo com a gente. Todo mundo. Muito obrigado a todos. Espero que a gente possa aí, em breve, evoluir nessa conversa, nesse diálogo, e aí a gente fica aberto, tenho certeza que o Paulo está aberto a sugestões, tá, pessoal? Fiquem à vontade aí, entre em contato com a gente nas redes, para a gente dar continuidade a esse trabalho, essa conversa.